Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Amém, irmãos. Nós temos falado nos últimos quase 2 meses já do propósito de Deus, que nos traz a revelação clara de que todos nós fomos criados para agradar a Deus. Amém? E para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para obedecê-lo. E temos também visto pela palavra que isto vem de encontro, irmãos, a uma entrega total a Ele, da nossa vida. A renúncias, a abnegação, muitas vezes, a uma rendição ao Senhor, a obediência a Ele. E eu creio, irmãos, que como tantas outras verdades que a Bíblia nos traz, essas verdades nesses últimos tempos vêm sendo enraizadas em nossa vida. Porque vamos falando, vocês vão lendo, também vão falando, vamos orando, e eu creio que cada vez mais nós temos sendo, assim, diria, despertados a estar com o Senhor, que é o primeiro ponto. A ter tempo com o Senhor. A viver um estilo de vida, em qualquer circunstância, que expresse o caráter de Deus, a vontade de Deus nas nossas vidas. Em qualquer lugar que tivermos. E eu quero começar essa introdução aqui com a palavra do apóstolo Paulo aos Colossenses. Abre tua Bíblia aí. Uma oração que Paulo faz aos Colossenses. No capítulo 1, ele começa a carta orando pelos Colossenses. Ele pede justamente isso que nós temos falado aqui nesses últimos cultos. Vamos ler o capítulo 1, versículo 9 até o 12. Amém? Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Veja bem, a fim de viver de modo digno ao Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança, longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo da parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo inicia então essa carta fazendo essa oração a eles, que eles transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus. Talvez até nós podíamos perguntar, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Talvez muitos ficam sem ter uma resposta, se perguntar, tu sabe o propósito, qual é a vontade de Deus para a tua vida? Tu sabe o que está no coração de Deus? Qual é o desejo de Deus para ti? Irmãos, eu creio que Paulo estava orando para que a vontade, para que os colossenses, para que nós hoje, assim de uma maneira bem correta, podermos alinhar a vontade que nós temos com a vontade que Deus tem. Porque a dele é a perfeita, ela não vai mudar para nós. Nós precisamos alinhar a nossa vontade, o desejo do nosso coração, com o desejo do coração de Deus. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Eu creio que aprender a olhar o dia a dia, os afazeres nossos, com a ótica que Deus vê. Como Deus enxerga o que eu vou fazer amanhã na segunda-feira. Como Deus enxerga as minhas atitudes, como Deus deseja que eu proceda em cada situação. E daí ele continua, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado.
eu vejo assim, tremenda a oração de Paulo. Porque, veja bem, Paulo ele não chegou e orou assim, Senhor, supre as necessidades dos colossenses lá. Com certeza tinha necessidades financeiras, com certeza alguns tinham necessidades de alimento, de repente de uma melhora na casa. Eles tinham necessidade, com certeza. Com certeza tinha doentes em Colossenses, em Colosso. Tinha acamados, tinha paralíticos. Mas não é impressionante isso? Que o Paulo, ele não pede algo desse tipo, mas ele pede que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, sabedoria, entendimento espiritual, e ele vai a fim de viver de modo digno, Senhor, para o seu inteiro agrado, de maneira que eles vivessem para agradar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Viver de modo digno, eu creio que é ter um compromisso, vontade, disposição para agradar a Deus. O nosso estilo de vida, o nosso projeto de vida, eu creio que somos chamados, irmãos, para fazer algo que agrada a Deus. Algo que corresponde ao que o coração de Deus tem planejado para nós. Como eu entendo isso aqui realmente de pleno conhecimento da vontade, é perceber, discernir e poder alinhar o nosso projeto de vida com aquilo que é projeto do Senhor, com aquilo que está no coração do Senhor. E a partir daí, sabendo a vontade de Deus, então, agradando a Deus, frutificar nas boas obras, sendo fortalecidos ali com poder, com força da sua glória, com perseverança, longanimidade, alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, quer dizer, nos fez adequado, nos habilitou para sermos co-herdeiros com Cristo, da herança que Ele tem para os santos. Mas viver do modo digno, irmão, do Senhor, para seu inteiro agrado, eu creio que vai exigir de nós, ou vai requerer de nós, exigir talvez é meio forte, passar tempo com Deus. Como temos falado nos últimos tempos, passar tempo aos pés de Jesus. Passar tempo ouvindo o Senhor. Passar tempo olhando a sua palavra, que Ele deixou para nós. Vai ter renúncias de algumas coisas a ser feitas. Creio que uma rendição total da nossa vida, entregando todas as áreas para o Senhor. Dando o nosso melhor a Ele. Eu falei há 15 dias atrás de Maria de Betânia, que ela deu o seu melhor para o Senhor. Ela deu o perfume raríssimo, caríssimo, e fez o que pôde, Jesus disse, para ungir Jesus. Passando por críticas, passando por muitas coisas, porque ela ofereceu o que tinha de melhor e no tempo certo para o Senhor. Isso é importante, irmãos, não deixarmos passar o tempo que temos oportunidade hoje. Eu quero continuar falando de pessoas que deram o seu melhor, que confiaram no Senhor, para nós irmos de encontro ao assunto que estamos falando aqui. E eu quero falar um pouquinho de Elias. O Elias, que eu diria assim, acho que quando a gente fala em Elias, a gente sempre pensa no descer fogo do céu, né? Acho que não conheço nenhum outro que tantas vezes orou a Deus e fogo do céu veio. Pelo menos 3 vezes eu tenho bem claro assim, de que ele fez isso. Ele fez ali no Monte Carmelo, no sacrifício, desafiando, né, os profetas de Baal, fogo desceu.
ele fez, quando Acasias manda chamar Elias, só vou recapitular um pouco, aqui, e vai um capitão com 50 soldados. Os caras chegam lá no cume do monte, ele estava dizendo, homem de Deus, desce daí que o rei está te chamando. E ele disse, eu sou homem de Deus, vai descer fogo do céu e vai consumir todos vocês. E consumiu. Derreteram ali. E o rei manda mais capitão com 50. Chegar lá e deram a mesma ideia. O rei está chamando, homem de Deus, desce daí e vem. Ele disse, eu sou homem de Deus. Vai descer fogo do céu. Vocês vão ser consumidos. E de novo eles foram consumidos. E o rei manda mais 50. E os caras já chegaram de joelho, lá diz a palavra. Tem misericórdia de nós. Né? Não faça com o que fez com os outros. E aí diz que o anjo do Senhor diz para Elias, Elias, tu desce e vai com eles. Então, é um homem com uma conexão muito grande com Deus. Eu chego a pensar que o Tiago e o João, acho que eles sabiam bem, com certeza, as histórias de Elias. Porque lembra quando Jesus foi rejeitado lá na aldeia dos samaritanos? Né, que não receberam ele? O Tiago e o João dizem, Senhor, quer que nós peçamos que venha fogo do céu e consuma essa turma aí? Tipo, como quem diz assim, com que esses caras pensam? Quem eles acham que estão rejeitando? Quem são eles? Né? E Jesus diz assim, calma aí, o Filho do Homem não veio para destruir, mas veio para salvar as almas dos homens. Né? Então, mas essa conexão parece que eles tinham. E o Elias, ele foi um homem assim com um princípio, uma conexão muito forte com o Senhor. Eu quero olhar um pouquinho, quero que você abra comigo ali. Abre em 1 Reis 18, e pode deixar a tua Bíblia ali aberta, depois nós vamos ler mais alguns versículos. Primeira Reis 18, 21, eu vou ler. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. Esse acontecimento, irmãos, eu creio que ele tem uma importância muito grande. Eu quero pegar alguns aspectos dele hoje aí no Carmelo. Porque o Elias, ele confronta, eu diria assim, até afronta o povo de Israel, chamando a um posicionamento. É muito importante, irmãos. Você e eu sermos pessoas posicionadas naquilo que cremos. E ele diz, olha, se é a Deus que vocês servem, não fica oscilando, então é a Deus. Se é Baal, então é Baal. Ele não tem meio termo para dizer. E nós sabemos também que quando o fogo desce do céu, todo o povo se dobrou e disse, só o Senhor é Deus. Aleluia. Elias, ele falou a eles da importância de fazer uma escolha. Que não podemos misturar, irmãos, outras coisas com a nossa fé. Nossas práticas. Não podemos ter outras coisas que concorram com o Senhor em termos de nós crer, em termos da fé, em termos do que a palavra diz. Porque o próprio Jesus disse, não é impossível, não pode ter dois senhores. Não pode algumas áreas da nossa vida, Deus manda. Em outras áreas, Deus não manda. Elias foi muito claro nisso. E foi muito forte no princípio. Ou é Deus ou é Baal. Ele não diz algumas coisas, vocês continuam fazendo. Que Deus manda outras coisas, de repente, né? Afinal, Acabe e Jezebel implantou Baal também como Deus, quem sabe, se ajeita por aí. Não tinha jeito. Nunca teve jeito, nunca terá jeito. Ou é o Senhor, ou não é o Senhor. E é importante, irmãos, que a gente entenda o que precedeu o fogo que veio do céu. A palavra vai nos mostrar que Elias vai conduzir o povo a um sacrifício.
Vamos para o versículo 30, 18, 30. Deixa aberto aí onde estava. Se acompanhar, nós vamos ler alguns versículos. Diz ali, então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim, e todo o povo chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Esse é o primeiro ponto. O altar estava em ruínas. Irmãos, significava o quê? O altar de sacrifício ao Senhor estava abandonado. Não tinha mais utilidade. Tinha caído, que ninguém mais se importava com o altar do Senhor. Isso é o que retrata que o altar estava caído. Isso significava, irmãos, que a fé e o relacionamento do povo com Deus já não existia mais, porque o altar estava caído. Ninguém se importou. Eles não se importavam mais com Deus, não referenciavam mais a Deus como ele era devido a ele. Mas então Elias, ele restaura o altar. O altar é um lugar de sacrifício para agradar a Deus. O que foi feito nesse altar, irmãos? A mensagem que traz para nós hoje não é que nós vamos replicar o sacrifício. Jesus foi o último sacrifício, nós sabemos. Mas o princípio que está ali deve nos nortear a nossa vida. Nós podemos usar também. Reproduzir esses princípios. No versículo 31 do mesmo capítulo diz ali, ele tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor dizendo, Israel será o seu nome. Por quê? Porque existia uma aliança das 12 tribos. Existiu lá com Abraão, Deus renovou com Isaac, renovou com Jacó e renomeou o nome de Jacó para Israel. Então o altar é levantado, no versículo 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. No 33, então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. O altar foi levantado, foi colocado ali normalmente o novilho, mas aí, irmãos, aparece outro elemento nesse sacrifício, que não era comum. No 34 diz assim, e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazei segunda vez, e fizeram, e disse mais, fazei a terceira vez, e a fizeram a terceira vez. Então nós sabemos que foi derramado 12 cântaros de água. E como tudo estava sendo preparado minuciosamente, não deve ter sido coincidência que foi 12 cântaros. Porque eram as 12 pedras representando as 12 tribos, e aqui também 12 cântaros de água. Irmãos, eu creio que o verdadeiro sacrifício nesse dia não era o novilho. Não foi o novilho. Vocês, se a gente vai lendo o texto, a história, nós vamos ver que depois do sacrifício, também, Elias anuncia que vai vir chuva, porque estava 3 anos e meio sem chuva. Eu nunca tive Israel, né? Tem uns irmãos aí que já tiveram o privilégio de ir, mas o que eu vejo de comentário lá, que a gente assiste bastante, fotos, a terra é seca até hoje. É quase um deserto de pedregulho. E a Bíblia diz que depois que esse sacrifício, então, ele foi feito, Elias avisa que viria chuva abundante. A Bíblia fala que todo Israel estava lá. Eu creio que quando eles falam todo Israel, não é assim, claro, não é todas as pessoas de Israel, mas de todas as 12 tribos tinha representante de Israel. Tinha representante de Israel. Agora, o que eu tenho
para mim, assim, irmãos, o que eu creio assim muito importante. Veja bem, o Monte Carmelo fica no norte de Israel. E muitas pessoas vieram de longe. É bem provável que alguns foi 20 quilômetros, alguns 40 quilômetros, alguns 100 quilômetros, alguns 130, 150 quilômetros. Porque foi uma convocação para vir lá. E tu imagina 3 anos e meio sem água. O que eles fizeram de sacrifício para levar um pouco de água para a ida e pensar na volta. Tu pensa em 40, 60, 100 quilômetros a pezito. É dias. E quando Elias diz, encham os cântaros, Elias estava lançando um desafio para que as pessoas entregassem a água que elas tinham. A água que eu creio que naquele dia ali era um tesouro. Era algo para a sobrevivência do povo, de cada um. Ali, o pouco de água que eles trouxeram, pensando na volta deles também. Entregaram sua reserva de água. Qual é o que Elias está propondo aqui? Qual é a ideia, o conceito desse sacrifício? Elias, é claro que ele não está falando de uma troca com Deus, de uma barganha com Deus, mas uma figura de rendição total a Deus. De tu entregar, do povo entregar aquilo que no momento era motivo de sobrevivência. Era algo muito importante para aquela época, para aquele dia. Eu sempre vi esse texto, irmãos, assim, olhando como a água, algo assim para dificultar pegar fogo. Mas escutando, meditando, vendo alguns irmãos também colocando, eu creio que o principal objetivo ali era uma entrega total, era ver se o povo entregava o que eles precisavam, o que eles tinham de mais precioso ali. E isso, irmãos, eu creio que é um princípio, algumas coisas que nós todos precisamos resgatar. A nossa geração, eu já tenho passado alguns anos, é uma geração que fala muito em ir à igreja. Mas também fala muito de ir receber algo na igreja. Vai para adorar o Senhor? Vai, glória a Deus. Vai para se relacionar? Vai também. Mas muitos vão para receber uma bênção. Está errado? Não. Mas isso não deve ser o principal. O principal é adorar o Senhor. É estar com Ele, é estar com a congregação. A bênção é resultado daquilo que o Senhor sim pode fazer. Mas não deve ser o motivo principal. E se fala pouco, às vezes, de entrega, de rendição plena, de cruzar uma linha de ousadia, né? De uma entrega abnegada a Deus, com a rendição total. Irmãos, existe uma linha, vamos dizer, da normalidade. E talvez até da mediocridade para alguns. Que só será cruzada através de plena rendição e de profunda entrega e sacrifício. Da nossa parte para o Senhor. O texto diz então que depois que eles derramaram toda a água, ele ora a Deus e diz, fique hoje, no versículo 36, tu está acompanhando ali, sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o que foi feito ali. Ele está dizendo, colocar as 12 pedras, preparar o altar que estava quebrado, foi instrução de Deus para fazer. Derramar a água foi instrução de Deus para fazer. Não foi uma invenção de Elias. Quando a Bíblia fala das 12 pedras, irmãos, que representam ali as 12
tribos de Israel. E quando Elias ali pede também para trazer os 12 cântaros de água, ali não está dizendo, mas eu creio que foi assim, mais ou menos assim, né? A direção que eu tenho. Que ele chamou lá, ele chamou de 4 em 4 tribos. Daqui um pouco Elias disse, agora a tribo de Levi, a de Simeão, a de Rubens, tragam sua água. Eu imagino que cada líder ali da sua tribo, ele estava passando com o cântaro e alguém tinha 100 ml de água, quem sabe um tinha 50, outro tinha meio litro, e o botando no cântaro. O cântaro cabia de entre 12 e 13 litros de água. E daí aquela tribo ia lá, encheu o cântaro, ia lá, derramava sua água. A outra tribo ia lá, seu líder passando entre o povo, recolhendo a água, coloca a água no cântaro. E o pessoal ia colocando a água, e eles iam lá e derramavam a água. E assim foi as 12 tribos de Israel, eu creio, levando o que eles tinham de mais precioso ali, que era a água. E depois que isso acontece, então a palavra diz, no versículo 38, então, o Elias orou, clamou a Deus, e então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. A água que tinha escorrido de cima do holocausto. Quando o fogo vem sobre o sacrifício, ele não queimou só, não consumiu só o novilho. E por isso eu creio da importância que foi tudo isso que ocorreu, que ele lambeu a água. E creio que também isso mostra que o sacrifício foi aceito diante de Deus. Não foi apenas uma entrega do animal, mas foi entregue algo que era precioso para eles naquele dia. Porque, irmãos, o sacrifício no Antigo Testamento, nós sabemos, sempre foi oferecer algo que custe alguma coisa. Eu falei há 15 dias atrás um pouquinho, justamente isso que Davi, quando ele foi oferecer um sacrifício ao Senhor, um holocausto, na eira de Araúna, que o profeta mandou, Araúna disse, meu rei, está aqui a eira, está os bois, pode usar a madeira que é do arado ali, tudo para fazer o fogo, está tudo aqui, pega e faz. O que é que Davi disse? Ele diz, jamais, eu não posso oferecer um sacrifício para o meu Deus que não me custa nada. Porque essa era a ideia, sempre foi, oferecer para o Senhor algo que custe alguma coisa. E nós, irmãos, podemos ver aqui uma mudança num cenário que estava há 3 anos e meio de juízo. A chuva no Antigo Testamento sempre era manifestação da graça de Deus. E a falta de chuva era manifestação da maldição e do juízo. E podemos ver que depois desse sacrifício veio a chuva. Eu não quero me deter aqui também na matança do sacerdote Baal, mas veio a chuva. E depois do sacrifício nós podemos ver que a maldição foi cancelada. A maldição e o juízo que estava sobre o povo de Israel, 3 anos e meio, foram anulados com o sacrifício que foi feito. De novo, repito, isso não significa troca, não significa compra, mas rendição. Eu entrego o meu melhor àquilo que está sendo pedido. Esse sacrifício foi aceito. Então, as coisas, vamos dizer assim, que nos levaram e levaram o povo a ser julgado, agora estão sendo eliminados através de uma atitude. Aí que eu digo o princípio. Pode ser através de uma atitude nossa. O juízo de Deus já não era mais necessário a partir do sacrifício, do holocausto que eles ofereceram. Irmãos, só para citar aqui, se nós olharmos nos dias de Ageu, Deus falou e Deus disse, olha, está acontecendo coisas difíceis para vocês estão padecendo, né? E mesmo assim não há ninguém que se volte, se arrependa.
Qual era o motivo pelo qual Deus estava julgando o povo na época? O Senhor estava fazendo algo para que o povo voltasse para Ele. Para que o povo se voltasse para Deus. Por quê? Se nós vamos ler o livro de Ageu, nós vamos ver que a razão pela qual Deus estava trazendo dificuldades para o povo na época é que eles começaram a se preocupar só em construir a casa deles e deixaram a casa do Senhor do lado. Deixaram a casa do Senhor de lado. Era um tempo onde Deus se manifestava ali no templo. Deixaram de lado. E daí Deus diz para vocês, marquem o dia, o ano, o mês que vocês vão começar a construção e vocês vão ser abençoados. E assim aconteceu. Aquela condição de vida deles foi mudada, a miséria foi mudada. O ato de edificar a casa de Deus não foi uma maneira de comprar, de barganhar com Deus. Foi uma maneira de reconhecer a rebeldia que eles estavam. E priorizar a Deus e dizer com seus atos, nós te consideramos em primeiro lugar na nossa vida. Com o começo da construção, é isso que eu estava dizendo. Não é as nossas casas o mais importante. O mais importante é construir a tua casa. O lugar de adoração é mais importante. Não é só em palavra, irmãos, é atitude. Estava lembrando quando escrevi aqui, nós temos cantado, eu fico maravilhado, encantado, né, com o hino, tu és digno de tudo, quando nós confessamos isso, quando nós cantamos ao Senhor. Eu creio que isso tem alegrado o coração de Deus. Mas mais que palavra, irmão, nós somos chamados a ter atitudes que comprovem isso. Ah, é fácil? Muitas vezes não é fácil. Mas esse é o chamado para nós. Transformar isso em atitudes. Não adiantava só reconhecer, pois é, nós podíamos fazer a casa de Deus e continuar fazendo a deles. Não, eles pararam a construção da casa deles e começaram a construir a casa de Deus. E Deus abençoou a partir do dia que eles começaram. Mas além de ser um ato de obediência, também o sacrifício pode também ser visto como um ato de fé. Muitas vezes, talvez, nós não nos damos conta disso, né? Mas quando nós falamos de sacrifício, de rendição, de entrega, aí nós podemos olhar para trás e ver que tudo, né? Vamos entender que a linguagem do sacrifício era essa. Se nós olharmos a palavra que veio, Deus diz para Abraão, Abraão, pega o Isaac, vai oferecer lá em sacrifício. Deus pediu. Se nós olhar os pais de Moisés, pegam Moisés lá, e não é a gente imaginar que era uma coisa natural, não, a direção de Deus. Entregam Moisés no rio. Provavelmente, para quem é pai aqui, mãe, sabe, deve ser, eu creio que a coisa mais difícil é a entrega de um filho. Nós olharmos para Abraão, olharmos para os pais de Moisés. A Ana, que foi citada aqui, quando a Bárbara trouxe a palavra esses dias também, a palavra diz que Deus tinha cerrado a madre dela. Ela não podia ter filho, Deus tinha cerrado. E essa mulher vai e clama e derrama suas lágrimas diante de Deus, e Deus concede um filho. Ela tinha dito, Senhor, se tu me der um filho, eu vou te devolver ele. E Deus concede. E Ana pega, assim que ele desmamou, e leva lá, entrega a Eli. O que ela tinha de mais precioso era tudo o que ela queria. Era o bem mais precioso que ela tinha. Irmãos, isso significa glorificar a Deus. Honrar a Deus. Dar o nosso melhor para Deus. Agradar o coração de Deus. O Elias, ele já tinha visto situações de pessoas entregando o seu melhor para Deus. Quero entrar um pouquinho aqui, rapidamente. Nós sabemos que ele, quando o rei queria matar ele, lá Elias foi, se escondeu, né, e era alimentado de forma sobrenatural por corvos, dia após dia. Diz que depois de um tempo o ribeiro secou,
onde ele estava. E para Deus abrir um poço artesiano ali de primeira não era problema, né? Mas Deus não fez porque tinha um outro propósito. E disse: Elias, tu pega agora, tu vai, né? Tu vai para Serepta de Sidom, porque eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Certo? Elias pensou assim: agora sim. Vai ter uma mulher lá que vai estar com a despensa lotada, um poço de água próximo da casa, e vai estar tudo certo. Mas o Elias chega lá e encontra uma mulher que estava pegando os gravetos e ia fazer a última refeição. Para ela, eu vou fazer a última refeição para mim, para o meu filho, e vou morrer. Acabou. E Elias então dá uma palavra para ela. Tu vai fazer o que tu disse que ia fazer, mas primeiro tu traz para mim comer. Depois tu vai dar para o teu filho e para ti. O Elias hoje seria motivo de muita crítica, né? Fazendo essa proposta para uma viúva que estava na última refeição. Mas Elias estava se movendo debaixo de uma palavra de Deus, do que Deus tinha dito. Por isso ele disse para ela: primeiro faz para mim, depois para você. Irmãos, aquela mulher, ela estava diante da última semente. Se ela comesse a sua última semente, eu creio que nada mais poderia acontecer. Ela estava, a rapa mesmo, né? Era a última semente que ela tinha. Mas Elias dá a palavra para ela e ele diz: o Senhor está te dizendo que não vai faltar. Não vai faltar azeite, não vai faltar farinha para ti até que chova. E isso veio acontecer, irmãos. Irmãos, eu creio que o nível de entrega profunda é a maior, talvez é o maior passo de fé que nós podemos dar. Que alguém pode dar. Creio que é o melhor modo de poder agradar a Deus. É quando se diz: eu não vou me agarrar naquilo que é terreno, eu não vou me agarrar naquilo que é natural, mas eu escolho confiar em Deus. Eu escolho confiar no Senhor. Lembra que nós lemos no Salmo 16:5? Nosso futuro está garantido com o Senhor. Irmãos, normalmente eu creio que essa ideia mais de sacrifício, de dar alguma coisa, é pregado mais assim para uma oferta, né? Para dar uma oferta. Eu creio que muitos, talvez todos vocês já fizeram isso, e o decorrer de nossas vidas nós vamos fazer isso, ofertar. Mas hoje, eu aqui estou terminando também, o que me encoraja, o que eu queria estar trazendo para nós, é um sacrifício quando significa voltar-se a Deus de todo o coração. Quando significa deixar de lado aquilo que significa, às vezes, um prazer momentâneo, né? Para a carne, para a alma, que você sabe que desagrada a Deus. É deixar, muitas vezes, um relacionamento errado. É deixar uma fonte de renda errada. É deixar aquilo que não condiz com o que a palavra de Deus diz. É deixar de lado aquilo que te rouba o tempo de estar nos pés do Senhor. É ter essa ousadia, é ter, digamos assim, a força necessária para dizer não. Porque se nós queremos, irmãos, e eu creio que queremos, né, que o fogo venha, Deus precisa ser Senhor absoluto de todas as áreas da nossa vida, eu creio. Se queremos ver uma manifestação gloriosa do Espírito Santo, nós precisamos ter essa atitude. Essa cena no Carmelo, do fogo descendo, consumindo totalmente ali o holocausto e lambendo a água, foi um dos maiores avivamentos registrados na Bíblia. Todo o povo de Israel, né, ali se colocou de joelho e reconheceu. De rosto em terra, só o Senhor é Deus. Foi um recomeço
de um povo, de uma nação que tinha deixado de adorar o Senhor, tinha deixado de seguir ao Senhor, tinha deixado de servir ao Senhor. Mas o problema, irmãos, eu creio que o fogo do céu ele não desce sobre corações que não se rendem a Deus, ou se rende parcialmente a Deus. A gente fala, escuta e vê em alguns lugares avivamento, e de repente nós não estamos vendo, ou estamos vendo em parte. Eu creio que o que falta para nós, não estou falando de nós aqui só como igreja, mas é uma rendição total ao Senhor, não uma rendição parcial. Deus quer as coisas que nós temos de valor. Não porque Ele quer tirar de nós, irmãos, mas porque Ele quer estar em primeiro lugar da nossa vida. Deus não queria o Isaac. Deus queria o coração, a obediência de Abraão. Tanto é que Ele disse, tu pode ficar com o Isaac, Abraão, fica com o Isaac. E ainda assim, de presente, eu vou te dar uma descendência enorme, como as estrelas do céu, como a areia na praia. Ele não queria Isaac. Ele queria a obediência, a entrega. Ele está em primeiro lugar. Se olharmos, o pessoal deu a água lá, provavelmente toda a água que tinha para encher os cântaros, para colocar lá. E Deus manda chuva abundante logo depois. Sabemos, né, que Elias vai orar 7 vezes, e nós cantamos que enxerga lá uma nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele disse, o rei, começa a correr, porque vai vir muita chuva. Então, talvez aquele que entregou 100 ml de água, depois de 3 anos e meio, pôde plantar e colher. A miséria foi embora, porque foram obedientes a Deus. Moisés foi entregue no rio, mas ao mesmo tempo, Deus pegou aqui Moisés e tornou um grande líder, um homem que andou com Deus, que conduziu o povo. Deus usou para tirar o povo da escravidão e levar até perto de Canaã, onde Josué continuou. Foi um líder tremendo nas mãos de Deus. Samuel, que Ana entregou, ele foi o maior juiz de Israel, um dos maiores profetas de Israel. Irmãos, precisamos entender que aquilo que nós entregamos na mão de Deus sempre vai se transformar em algo muito valioso. Muito valioso. Que de repente nas nossas mãos, se ficarmos, vai só ter problema. Então, o que Deus quer, na verdade, é corações rendidos. Rendição. Irmãos, que nada ocupe na nossa vida o lugar de Deus. Que Ele tenha primazia, tenha a nossa rendição total. E eu quero deixar uma pergunta para todos nós, ficar pensando não só agora, mas em casa. Tem algo, irmão, e eu faço para mim também, na minha vida, na tua vida, que precisa de uma rendição total, que precisa ser entregue ao Senhor? Todos nós aqui provavelmente já cantamos, tu és digno de tudo. Confessamos isso. Reconhecemos isso. Cremos nisso. Deus pode parar o juízo, pode parar a maldição, com uma entrega de coração. Deus procura adoradores, irmãos. Lembra que ele diz? Eu procuro alguém, pessoas. Às vezes, adoração. Primeiro, adoradores, que adorem em espírito e em verdade, com obediência, com rendição, com entrega. Isso vai resultar numa grande adoração a Deus. Fazer a vontade de Deus. Lembra? Saul fez em parte, achou que estava bom. Não estava bom. Deus não aceitou. Deus quer uma rendição total. Deus quer sempre que nós obedeçamos prontamente, com alegria. Não importa se é bom ou não é bom na hora. E fazer completo o que Ele pede. E agora, olhando assim, eu entendo e fiquei meditando 2 semanas esse texto, por que Paulo pede,
para os Colossenses, para viver para o inteiro agrado de Deus. Isso é uma vida de rendição total, de tudo que nós temos e somos. E é o que o Senhor espera de mim e de você, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que você possa, cada um de nós, se examinar, né? E de repente tem algo aí que não falta entregar. Entregue logo. Entregue com alegria. Entregue completamente. Agrade o teu Deus. Ele é digno de tudo. Amém, queridos? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.